Quais são os 7 pecados capitais de todo programador iniciante? Saudações Dev, eu sou o professor Glauco Todesco em mais uma dica Bootcamp Dev Júnior. Se você está aprendendo a programar ou ainda está fazendo uma faculdade de computação e tem interesse em se tornar um desenvolvedor de software, fica comigo nesse vídeo que eu vou te dar dicas valiosas de como avançar mais rápido na carreira Dev e não cometer os mesmos erros que eu cometi anos atrás. Vamos começar esse vídeo supondo que você está começando agora a aprender a programar com o objetivo de se tornar um desenvolvedor de software. E você se encontra nesse momento no começo de uma grande escadaria. E lá no final da escadaria estão as melhores vagas, as melhores oportunidades na área do desenvolvimento de sistemas. E baseado nesse cenário, vamos imaginar qual seria a melhor forma para alcançar o topo da escadaria, o sucesso na sua carreira de desenvolvedor de software. Será que sair correndo como um louco para alcançar o topo, o final da escadaria, é a melhor estratégia? Ou você acha que ir bem devagarinho para não se cansar é a melhor estratégia? Dá um passinho, descansa um pouquinho, mais um passinho, descansa um pouquinho. Ou você é daqueles que ao olhar a escadaria lá no final, nem começa a sua jornada por achar que você nunca vai chegar lá. Mas no final das contas, qual que é a melhor estratégia para alcançar o topo, o final da escadaria? O mais importante, na minha opinião, é que você tenha ritmo, constância para fazer essa jornada. Se você for muito rápido, com certeza você vai se cansar. Se você for muito devagar, você nunca vai entrar no mercado de trabalho. Ter ritmo é o mais importante. E algumas vezes você até pode dar uma corridinha. Por exemplo, eu recomendo para os meus alunos, nas férias, fazerem algum tipo de curso, se dedicar de forma intensiva na sua carreira. Essa corridinha, às vezes, ajuda você a deslanchar, a avançar mais rápido em direção ao topo. Mas o mais importante é ter ritmo. Se você estuda um dia, para uma semana. Depois estuda mais 2 dias e para mais 3 semanas. Ou seja, se você não tem ritmo, possivelmente você está no caminho errado. Uma outra analogia que eu gosto também de fazer é pensar que você está numa maratona. Você já viu uma maratona como funciona para vencer os mais de 40 quilômetros? Ninguém sai correndo como louco, vai cansar. Já nos primeiros 100, 200, 300 metros, acaba desistindo. E ninguém vai também muito devagar andando, porque nunca vai chegar no final. Ter ritmo é essencial para você avançar de forma consistente e planejada dentro dessa carreira. Primeiro erro. E o primeiro erro de todo dev iniciante é ele achar que ele vai em pouco tempo ganhar em dólar, trabalhar remoto em uma grande empresa. Se você tem essa concepção, você está completamente errado. Aprender a programar é como aprender uma nova língua, demanda tempo, paciência e persistência. Se você não sabe nada de japonês, nada de alemão e nada de russo, em quanto tempo você acha você estaria entendendo uma piada em japonês? Ou acompanhando um seriado em russo? Ou ainda participando de uma conversa em alemão? Não é da noite para o dia, demanda muito tempo. Correto? Baseado nesse cenário, vamos supor que agora eu estaria vendendo para você um livro super bacana, com uma capa super legal, prometendo aprender japonês em 24 horas, ou ainda alemão em 30 dias, ou ainda aprendendo russo dormindo. Você compraria esse livro? Você cairia nesse conto da carochinha? Eu espero que não. Você até poderia começar a sua jornada ao aprender essas línguas usando esses livros, porém não pode acreditar que você vai atingir esses objetivos em pouco tempo. Isso nunca vai acontecer. Tudo bem? E a mesma coisa acontece quando você for aprender uma linguagem de programação. Não existe a garantia que você vai se tornar um desenvolvedor em tão pouco tempo acessando qualquer tipo de curso, qualquer tipo de bootcamp ou ainda fazendo uma faculdade. Mas observe que eu não estou dizendo para você não fazer um curso, não fazer um bootcamp ou muito menos uma faculdade. Todos esses recursos são essenciais para você avançar mais rápido na carreira.
Um curso você vai avançar 2, 3 degraus da escadaria. Um bootcamp 10, 15, 20. Uma faculdade 30, 40, 50. Observe mais uma vez que você precisa ter ritmo, usando todos esses recursos disponíveis para alcançar o mais rápido possível o topo da escadaria. Faça cursos, faça bootcamps, entre numa faculdade, faça uma pós-graduação. Tudo isso vai acelerar a sua entrada no mercado de trabalho. Segundo erro. E o segundo erro de um dev iniciante é acreditar que fazendo um curso, fazendo um bootcamp, entrando numa faculdade, é o suficiente para você se tornar um desenvolvedor. Não é. Ser desenvolvedor vai muito além de aprender uma linguagem de programação. Precisa ter experiência, você precisa ter contato com diversas frentes para de fato se tornar desenvolvedor. Você vai ter que errar muito no começo da sua carreira e com toda essa experiência você vai errar menos lá na frente. Entenderam? Terceiro erro. E um terceiro erro de um programador iniciante é não formar a sua base de programação. Por exemplo, você sabe realmente o que é uma variável? Você sabe usar corretamente os comandos de decisão? Você sabe usar corretamente o comando if? Quando você vai ou não vai usar a cláusula else? Você sabe as estruturas de repetições na linguagem que você está utilizando? Você sabe usar corretamente um vetor, uma matriz? Você sabe usar corretamente funções? Sem ter essa base de programação, você vai ficar patinando nessa carreira. Você nunca vai sair do começo da escadaria. Mesmo que você queira avançar, vai ter uma barreira que vai impedir que você faça isso. É preciso investir muito bem nessa base de programação. Combinado? Muito carinho com isso. Além de ter essa base, desenvolver o seu raciocínio lógico, é necessário também que você conheça as bases da linguagem que você está utilizando. Se você não tem a base do raciocínio lógico, se você não tem a base da linguagem de programação que você está utilizando, possivelmente você vai fracassar nessa jornada. E nessa linha de raciocínio, muitos alunos me perguntam qual que é a linguagem que ele deve utilizar para aprender programação. E eu respondo, qualquer uma. O importante, na verdade, é você formar essa base, esse seu raciocínio lógico. Mas, de qualquer forma, você precisa escolher alguma linguagem para poder aplicar tudo isso. E nesse cenário, eu recomendo 3 linguagens de programação. Qualquer uma delas, você estará muito bem servido. Linguagem C, linguagem JavaScript e Python. Qualquer uma dessas linguagens, você vai formar a sua base, o seu raciocínio lógico, que vai permitir você usar tudo isso lá na frente. Uma outra forma de escolher uma linguagem de programação é você saber muito bem o que você quer fazer lá no mercado de trabalho. Se você já tem informações suficientes da carreira que você quer seguir como dev, já pode escolher uma linguagem de programação. Por exemplo, se você quer atuar somente como back-end, eu sugeriria para você a linguagem C. Se você quer atuar somente no front-end, a linguagem JavaScript com certeza é a melhor opção. Mas agora, se você quer atuar trabalhando com inteligência artificial, ciência de dados, daí não tenho dúvidas nenhuma. A linguagem Python foi feita para você. Tudo bem? E você deve, com qual linguagem você começou a aprender a programar? Ou qual linguagem você está usando para aprender programação? Deixe seus comentários aqui nesse vídeo. Vamos agora ao pior erro que todo dev iniciante comete, é uma verdadeira armadilha que vai atrasar e muito a sua entrada no mercado. Eu cometi esse erro. Muitos devs que estão atuando no mercado de trabalho cometem esse erro. E eu espero que você, depois dessa dica, não faça o mesmo. E o principal erro de todo dev iniciante chama-se tentativa e erro. Força bruta. Você sabe do que eu estou falando? Eu vejo esse tipo de erro acontecendo todos os semestres com meus alunos. Mesmo que eu avise, mesmo que eu alerte, a tentação é muito grande. Quando eu passo um exercício para os meus alunos e eles não conseguem finalizar o exercício, eles ficam tentando de forma aleatória, sem pensar no que está acontecendo, sem raciocinar. E muitas vezes, por incrível que pareça, isso acaba funcionando. Por isso que essa técnica é muito tentadora. Você não sabe o que está acontecendo de forma aleatória ou ainda dando alguns bons chutes
chutes, você acaba acertando o exercício. Mas qual que é o principal problema dessa técnica? Você não está desenvolvendo o seu raciocínio lógico, simples assim. Você até consegue fazer isso para coisas mais simples, mas em um cenário mais complexo, possivelmente você vai falhar. É muito difícil resolver algo complexo ou algo de média complexidade usando tentativa e erro, usando força bruta. Porém, se você não desenvolve a habilidade e o raciocínio lógico com exercícios mais simples, não vai fazer isso para coisas mais complexas. Todas as vezes que você se pegar fazendo força bruta, tentativa e erro, pare, respire, raciocine, depois digite o código, analise o código que você digitou. Pensa se isso resolve ou não o que você quer fazer e depois execute e teste a sua aplicação. Preste atenção, você que é iniciante, programação é uma atividade de raciocínio, de lógica, e não é um jogo de ação que você fica clicando igual um louco para poder passar de fase. Não cometa esse erro. E agora vou lançar um desafio para você. Quantas vezes você pressiona a tecla para compilar e executar um código para resolver alguma coisa? Quantas vezes você tecla F11, por exemplo, para poder resolver um exercício da sua faculdade? Se você faz isso com até 10 cliques, beleza, você está no caminho correto. Se você já está na faixa de dezenas ou centenas de cliques, e isso é muito comum para poder resolver algum exercício, isso é um sinal de alerta. Isso é um sinal vermelho para você parar, pensar e raciocinar no que está acontecendo com o seu código. Legal? Mas também existe uma outra causa para tentativa e erro. É quando você não tem a base de programação, a base da linguagem que você está usando ou a base do framework ou biblioteca dos seus projetos. É necessário ter essas bases para poder ser produtivo. Caso contrário, você vai ficar tentando. Não é uma questão de lógica, é questão, por exemplo, de conhecer muito bem a linguagem Java ou a linguagem JavaScript. E se você perceber que não é uma questão de lógica e sim por falta de base, daí não tem jeito, você precisa parar, dar uns passinhos para trás, fazer um bootcamp, fazer um treinamento, assistir algumas videoaulas, entender das tecnologias que você está usando para depois, de fato, começar a desenvolver software. Quarto erro. Finalizamos o quarto erro de todo dev iniciante, e esse erro acontece quando você tem preguiça de pensar, isso é muito comum, quer resolver tudo na força bruta, ou ainda quando você não conhece a linguagem, a biblioteca, o framework que você está utilizando. Em qualquer um desses cenários, você precisa prestar bem atenção para não cair nessa tentação. Vamos agora ao quinto erro de todo dev iniciante, e esse erro também é cometido por muitos estagiários e por muitos devs júniors. Olhe o cenário. Você gastou muito tempo aprendendo uma linguagem de programação, você gastou muito tempo aprendendo um framework, uma biblioteca. Você gastou muito tempo codificando, levantando requisitos, fazendo diversas coisas relacionadas ao processo de desenvolvimento de software. Observe então que teve muita dedicação sua para poder de fato desenvolver um aplicativo, desenvolver um sistema web, desenvolver qualquer tipo de software. Tudo bem? Pegar esse cenário? Legal. Qual que é o ponto então que eu quero explorar com você para você fazer uma reflexão e ver se você comete ou não esse erro? O ponto aqui é que a grande parte dos devs iniciantes tem preguiça de testar a sua aplicação. Muita dedicação para aprender uma linguagem, aprender um framework, muita dedicação para desenvolver o software, mas pouca dedicação, muito pouco carinho, por incrível que pareça, para testar a aplicação. Isso acontece muitas vezes por falta de experiência em testar aplicações, ou ainda você achar que o seu código é infalível, que não tem nenhum tipo de bug. Erro seu, muito cuidado com isso. E a partir de agora, você, programador iniciante, você dev júnior, você estagiário, vai assumir como regra que todo software
tem bug. Assumindo como regra que todo software tem bug, vai ajudar e muito você a diminuir a quantidade de bugs que vão para a produção. Vai diminuir e muito os bugs dos projetos que você vai desenvolver, tanto na faculdade como projetos reais. Preste atenção então, todo software tem bug. Beleza? E isso é muito fácil de se constatar. Todas as vezes que o seu sistema operacional, as suas aplicações no seu celular são atualizadas, muitas dessas atualizações são para corrigir bugs. Todo software tem bug. Quando você estiver trabalhando como desenvolvedor ou como estagiário em algum projeto, preste atenção agora nessa dica preciosa que eu vou dar para você. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quantas tarefas você fecha por semana? Quantas tarefas você fecha por sprint? Quantas dessas tarefas voltam? Voltar uma tarefa significa que você possivelmente não testou corretamente as suas tarefas. E um parâmetro muito comum para medir o seu desempenho é saber a quantidade de tarefas fechadas dentro de uma sprint e a quantidade de tarefas que voltam. Se essa média de tarefas que voltam for muito alta, isso indica que você está fazendo algo de errado, que você não está testando corretamente o seu código. E nessa situação, tendo essa média alta de tarefas refeitas, você vai atrasar o projeto, você vai ter que reescrever um código que você já escreveu, que você julgou como pronto, e tudo isso vai impactar no seu desempenho. Talvez você não seja promovido de estagiário para Dev Júnior, de Dev Júnior para pleno. Muito cuidado com a quantidade de tarefas que você refaz na sua vida profissional. Isso é um bom parâmetro para você pensar e reavaliar o que de fato está acontecendo. E se você não tiver desde a faculdade o hábito de testar os seus códigos, possivelmente você vai levar isso para o mercado de trabalho. O momento mais precioso para você desenvolver a competência para testar código é na faculdade, porque você começa com coisas mais simples e conforme os semestres, os anos vão avançando, a sua habilidade, a sua competência para testar código também avança. Não perca essa chance. Desde a faculdade, aprenda a testar as suas aplicações. O mais comum para um dev iniciante é sempre pensar em cenários simples de testes e esquece de pensar em cenários alternativos. Se coloque do ponto de vista do usuário. Pense no que pode dar errado na sua aplicação. Faça testes com diferentes pontos de vistas e não somente aquele ponto de vista mais simples. Tudo isso vai fazer com que você desenvolva a competência de testar código, a competência para desenvolver aplicações com qualidade. Beleza? Nesse mesmo cenário de faculdade, é muito comum um aluno finalizar um projeto, finalizar uma prova, achando que tirou 10. Ele sai todo orgulhoso. Porém, quando vê a nota, é 7, 8, 9, mas não é 10. Daí o aluno vem perguntar, o que aconteceu, professor? Por que eu não tirei 10? Estava tudo certinho, eu testei a minha aplicação. E eu, como professor, eu sei exatamente quais são os testes que eu devo fazer para dizer se o aluno vai ou não vai tirar 10. Daí eu mostro para ele um cenário de teste que ele não pensou, mostrando, olha só, isso aqui, ó, desse jeito não funciona no seu código. Você tem um bug dentro do seu exercício. Você não testou corretamente a sua aplicação, o seu projeto. Dentro da faculdade, esse cenário, o aluno ele é penalizado com a nota. Mas se você levar isso para o mercado de trabalho, isso pode custar a sua carreira. Muito carinho com testes. Quinto erro. E o quinto erro de todo dev iniciante é: você tem preguiça de testar o seu código-fonte, as suas aplicações. E vamos agora ao sexto erro de todo dev iniciante. Sexto erro. Você precisa tomar muito cuidado para não cair na tentação de pular passos na sua carreira. Eu vejo muitos alunos entrando na faculdade e já querendo aprender Angular, Java,
React, inteligência artificial, coisas avançadas, sem ter novamente a base. Muito cuidado com isso. Eu sei que você quer entrar logo no mercado de trabalho. Quando você vê uma vaga de emprego, você quer estudar as tecnologias daquela vaga de emprego. Mas às vezes avançar para coisas sem ter uma base vai ser pura perda de tempo. Você vai desanimar, você vai achar que não está entendendo nada, você não vai saber de fato como as coisas estão funcionando e isso vai ser muito ruim para a sua carreira. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você queira ser um desenvolvedor full stack. A primeira pergunta é: o que é um desenvolvedor full stack? E a minha ideia de full stack mudou nos últimos anos. Um verdadeiro full stack é aquele que domina o back-end, o front-end e computação em nuvem. Coloque mais esse item na sua trilha de aprendizagem, computação em nuvem, caso você queira ser um verdadeiro full stack nos dias atuais. Beleza? Mas qual que seria a base da formação de um full stack? Ele precisa conhecer muito bem uma ou mais linguagens de programação para o back-end e front-end. Ele precisa conhecer orientação a objetos. Ele precisa conhecer banco de dados, relacional ou não relacional. Ele precisa conhecer de redes e computadores, internet, computação em nuvem. Tudo isso é uma base para depois ele poder avançar em algum framework, para de fato depois ele começar a desenvolver aplicações, mas tendo o suporte dessa base. Eu não recomendo você estudar coisas mais avançadas sem antes ter essa base dentro das áreas que você quer atuar. Passo a passo, degrau a degrau. Não pule etapas. Chegamos agora ao 7º erro de todo dev iniciante. E eu começo fazendo a seguinte pergunta para você, principalmente você que está numa faculdade fazendo um curso de computação. Você quer ser um profissional ou você quer ter um diploma? Faça uma reflexão. Essa pergunta eu faço todos os anos para os meus alunos ingressantes. Eu sempre pergunto se realmente ele quer ser um profissional dentro da área que ele está escolhendo. Observe que ser profissional é muito diferente de você ter um diploma. Eu conheço diversas pessoas que têm apenas um diploma, mas não têm uma profissão. Ser profissional indica que você se dedica à sua profissão. Quantas horas por semana, por exemplo, você se dedica à sua profissão? Quantas horas por semana você gasta jogando ou assistindo streaming? Quantas horas por semana você faz coisas não relacionadas à sua profissão que não te levam a lugar nenhum? Observe que a partir do momento que você quer ser um profissional, você precisa se dedicar à sua profissão. Simples assim. É um investimento na sua carreira. E quanto mais você investir na sua profissão, mais rápido você vai chegar no topo da escadaria. E assumindo agora que você quer ser um profissional, você precisa, a partir desse momento, começar a priorizar as coisas na sua carreira, fazer coisas relacionadas aos seus objetivos profissionais. E não quer dizer que você vai deixar de fazer outras coisas. Por exemplo, se você gasta 10 horas jogando por semana, gaste 5. Gaste 4 e essas outras horas preciosas que estavam aqui desse lado, vem para cá na sua carreira, na sua formação como profissional. Priorizar significa que você vai dar uma atenção especial para as coisas relacionadas aos seus objetivos de vida, mas não deixe de fazer também as coisas que você gosta. Eu acho muito interessante você começar a partir de agora a definir quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. E com isso começar a priorizar as ações que você vai tomar para atingir os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Priorize dentro daquilo que você está definindo. Mas no final das contas, as prioridades são suas. Você precisa saber o que você quer para a sua vida. Mas voltando agora à pergunta inicial, você quer ser um profissional ou você quer ter um diploma? O que você entende em ser profissional na área de TI? Um profissional é alguém que entende de uma ou mais coisas com uma certa profundidade. E quanto maior for a sua experiência como profissional, maior será também o seu entendimento sobre certos assuntos da área que você escolheu. Ser profissional pressupõe que você conheça muito bem
pelo menos uma coisa. Sétimo erro. E aí vem o sétimo erro de todo dev iniciante. Para ser profissional, você precisa ser bom em alguma coisa. E a minha pergunta para você é: no que você vai ser bom? Você já definiu isso? Quando você for concorrer a uma vaga de emprego, por exemplo, em Java, e você é bom em Java, as suas chances aumentam. Se você é bom em Angular e a vaga é de Angular, as suas chances aumentam. Mas agora, se você é um dev que conhece um pouquinho de cada coisa, mas nada a fundo, você está enrascado. Você precisa ficar bom em algo para poder avançar nas entrevistas e possivelmente ser contratado em algum momento. E a partir do momento que você define no que você vai ser bom, você vai priorizar as suas ações para ser bom nisso. Ficando bom em alguma coisa, você vai priorizar as suas ações de modo que você avance mais rápido naquilo que você quer ficar bom. É muito simples esse raciocínio. Você precisa sair da faculdade bom em alguma coisa. Ser bom não significa que você precisa saber 100% de algo, que você precisa já entrar como sênior ou como pleno. Ser bom significa que você está priorizando diversas ações para avançar mais rápido na sua carreira. Por exemplo, se você quer ser bom em Java, por que você está estudando Python? Porque lá no seu GitHub tem poucos projetos em Java, tem projetos em Python, em JavaScript, em C#, em diversas outras tecnologias, mas não tem projetos em Java. Você precisa priorizar, ficar bom em alguma coisa e com isso avançar mais rápido na sua carreira. Se você está começando agora na área, está começando uma faculdade, eu recomendo esperar 1 ano, caso você não tenha certeza no que você quer ficar bom. Depois de 1 ano você vai ter informações suficientes para saber no que você quer ser bom, naquilo que você escolheu para sua carreira, e a partir daí começa a investir, a priorizar ações em cima desse objetivo. E o sétimo erro para quem está ingressando nessa área é: você não é bom em nada, você precisa ficar bom em alguma coisa, beleza? E eu acredito que com as 7 dicas que eu passei para você nesse vídeo, você vai chegar muito mais rápido no mercado de trabalho. Porém, tem que ter resiliência, paciência, persistência. As coisas não acontecem da noite para o dia. E se você deseja fazer uma verdadeira imersão no mundo do desenvolvimento de sistemas, venha fazer comigo o Bootcamp Dev Júnior. Eu ficarei feliz em guiar você nessa jornada.